Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses meus livros, que é 10% ou 5% dos livros que eu possuo dentro desse armário que vocês estão vendo aí atrás aí. É que esses livros que vocês estão vendo são os livros que eu tenho que são autografados. São poucos, né? Pouco mesmo, diante da quantidade de livros que eu tenho que está aqui dentro desse armário. Então eu vou começar para vocês mostrando este aqui. Não sei se alguém conhece, Sueli Caldas Schubert. Eu tive o prazer de conhecer ela quando ela veio em Jacareí. E depois disto a gente conversou algumas vezes, fizemos umas entrevistas no canal de televisão que a gente participava aqui, que era o da TV Net. Era o programa Visão Espírita que a gente tinha. E consegui fazer uma entrevista com ela. Ela escreveu esse livro sobre, em 2013, tá vendo? Colocou meu nome, da minha filha, sobre o Divaldo Pereira Franco. E por falar nisso, vem aqui então agora o livro do Divaldo Pereira Franco. E aqui dá pra ver o autógrafo dele, né? Eles colavam um adesivo, a gente ficava numa fila bem grande, aí escrevia o nome, a cidade, a data, e ele só autografava e tirava uma foto com a gente. Eu tive o prazer de conhecer ele nesse dia, depois tive um ou mais dois encontros com ele, inclusive um encontro bem pitoresco, bem engraçado. Eu precisava fazer uma entrevista com ele, a gente foi até o local onde ele estava fazendo as palestras, e esse aqui ele enviou para minha filha, tá vendo? Um livro infantil. E a gente ficou conversando sobre como que a gente ia fazer para chegar perto dele. Eu fui ao banheiro, fui usar o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, quem estava lá de costa? Ele. Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar tão perto do Divaldo, mas dentro de um banheiro, né? Inclusive os dois rapazes que estavam do lado ainda brincaram. Falaram assim, ué, ele tá usando banheiro. Eu brinquei com eles. Falei, ei, desculpa o que eu vou falar aqui, gente. Eu falei pros dois. Falei, mas ele mija, ele caga, ué. E eu não tinha como abordar o Divaldo Pereira Franco dentro do banheiro, né? Pra fazer uma entrevista. Resumindo a história, ele saiu do banheiro. Depois eu tentei chegar perto dele pra gente poder conversar lá junto com o pessoal em Santo André. Mas ele era bem procurado, ele é bem protegido, vamos dizer assim. O pessoal ficava tudo em volta dele lá. Não consegui fazer a entrevista com ele, infelizmente. Saulo Gomes, sempre fui fã do Saulo. Saulo Gomes, o repórter do Chico, né? Como ele era conhecido. Esse livro é bem engraçado, olha que legal. A capa dele, ó, é como se tivesse queimada, tá vendo? E o Saulo Gomes eu acabei me tornando um grande amigo dele. Tem o telefone dele, a gente conversa, um dá parabéns pro outro quando chega o aniversário do outro. Eu nunca imaginei que eu seria amigo dele. Eu acompanhava desde criança, depois na época do programa do Ratinho. Aí eu comentei com ele sobre a história da minha mãe, né, da minha mãe, até autografou falando, ela confidenciei a história de minha mãe para ele. Isso em 2010, ó, minha mãe tinha desencarnado fazia 2 meses. E depois disso a gente se tornou amigo. Toda vez que ele vinha para São José ele me avisava, a gente se encontrava, a gente foi já em pizzaria, já conheci a esposa dele também, a Edna, inclusive estiver assistindo o vídeo. Um abraço, Saulo, continuo sendo teu fã. Este é o único livro que eu tenho autografado. Eu tenho mais dois dele, mas não estão autografados. Este aqui é do Padre Manuel daqui de São José. Ele já tinha escrito mais outros livros, eu tenho os outros livros dele também. E este aqui foi o que ele acabou autografando. Um livro muito legal e que são várias histórias, inclusive ele contava em suas missas. O Padre Manuel que nos anos 90 fez a minha primeira comunhão junto com o Padre Rinaldo. Ah, esqueci de pegar os livros do Padre Rinaldo aqui, gente. O Padre Rinaldo Roberto Rezende, também os livros dele estão todos autografados aqui. Acabei não colocando aqui no hall dos livros. Esta aqui é a Bia Fedato, uma autora ainda infantil, aqui de São José dos Campos. Quando fiz o lançamento do meu primeiro livro, ela estava junto e ela acabou aqui autografando o livro. Futuramente ela vai se tornar uma grande autora. Olha que legal. Para Gabriela com amor, Bia. Ela escreveu para minha filha, ainda criança, e tem um futuro brilhante pela frente. Falando em minha filha, essa aqui também se tornou uma grande amiga de minha filha, Terezinha Oliveira. Lá de Campinas, uma alma, né? Vamos dizer uma alma porque ela já se foi. Uma alma assim que grandiosa mesmo. Ela nos recebeu em sua casa, nos atendeu muito bem. E todas as vezes que eu passava por Campinas a gente se via. E também quando ela veio para São José dos Campos uma vez, a gente acabou se encontrando aqui. Aí 15 de novembro de 2011, a Gabriela com carinho. E ela trocava cartinhas com a minha filha, ela enviava cartas pelo correio, igual antigamente. E a gente enviava uma carta também com desenhos da Gabriela. A Gabriela ainda estava aprendendo a escrever, então a gente mandava com desenhos que a Gabi fazia para ela. A gente ia na casa dela, deu Coca-Cola para a Gabi, perguntava o que a Gabi queria. Era
sempre nos atendeu muito bem e é uma pessoa assim. Esse aqui é de 2012. Ah, esse aqui é quando ela veio em São José, a data que ela veio, 16 de dezembro de 2012. E ela sempre tinha um carinho muito grande por ela. E é uma das pessoas assim que eu conheci mais inteligentes de todos os temas que você imaginar. Ela debatia, conversava, né? Quando esteve em São Paulo também, na André Luiz, a gente acabou se vendo lá também, onde ela fez uma palestra. Nossa, é incrível, quem conheceu. Adeilson Salles também a gente se viu 2 vezes, acabamos se tornando amigos também. Ele foi um autor de livros jovem, né? Adulto também, mas principalmente jovem. Esse aqui eu recomendo para muita adolescente, ó, chama-se Meu Primeiro Amor. Tem o Anjos também, que está aqui dentro do armário, mas não está autografado. Ah, tá sim. Tem o Anjos 1 e o Anjos 2. Tem este aqui que chama-se Manhã, também do Adeilson Salles, um autor que eu recomendo. Tem muito livro infantil, muito livro jovem. Esse livro, gente, está em braille. É incrível esse livro, ó. Textos em braille. Aí ele autografou aqui. Olha pra vocês verem que interessante. Aqui tem em braille, ó. Será que dá pra ver? Em braille aqui, e aqui está escrito. Quando eu lancei meu primeiro livro, eu queria que fosse assim, em braille. Porém, é muito caro fazer um livro em braille, produzir um livro em braille. Como o livro que vocês vão ver daqui a pouco é sobre o Jerônimo, que é um deficiente visual, então eu queria que fosse em braille o livro, mas infelizmente não acabou acontecendo. Mais um livro dele, Gabriela, Liane, sempre. Este aqui, gente, é do meu amigo, Nicola José Fratari, que ele fez um livro também recentemente sobre o Jerônimo Mendonça. E este aqui é um que ele enviou para mim pelo correio de presente. Tá aqui, em 2013. Quem está subindo de fundo é minha calopsita, que está aqui no meu ombro. Mandando beijo. E este é o meu livro, gente. Este aqui é o meu livro. Primeiro que eu publiquei, né? Depois eu publiquei mais 2. Este aqui é o meu primeiro autógrafo. Eu dediquei à minha filha lá, tá vendo? Dia 23 de outubro de 2012. O primeiro autógrafo, então eu tenho o livrinho. O primeiro autógrafo que eu dei foi nesse livrinho. Depois eu tive a oportunidade de dar vários autógrafos. Teve o lançamento do livro e tal, né? E por falar em Gigante Deitado, em Jerônimo, agora vem aqui alguns livros. Peraí que eu vou tirar aqui minha calopsita do ombro para ver se continua o vídeo. Que é o Jamiro dos Santos Filho. Foi através dele, né? Que esse aqui é um livro infantil, mas foi através do Jamiro, né? Foi exatamente nesta data, ó, 14 de agosto de 2011, que eu comecei a me inspirar. Foi o dia que a gente conversou, né? Que eu havia lido este livro, A Fórmula da Felicidade. Recomendo também a todos. A Fórmula da Felicidade, ele vai te dar a fórmula para você ser feliz. E contando através disso a história do Jerônimo. Então foi através deste livro que eu me inspirei, depois conversando com o Jamiro no dia que eu peguei aquele livro infantil, que foi como eu tive a vontade de escrever sobre o Jerônimo. E foi lendo esse livro, O Gigante Deitado, né, que deu também o nome ao livro infantil, Gigante Deitado, esse que é o de adultos, e aquele meu é o infantil, da Jane, que acabou então me dando essa oportunidade de escrever o livro infantil. Olha lá, nosso querido irmão Alex, com um abraço. E a Jane fez essa dedicatória para mim aqui, nesse livro que eu tinha já há tantos anos, e só que eu não conhecia ela pessoalmente. Nós também nos tornamos grandes amigos. Trocamos muito e-mails antes de nos se ver. Hoje a gente tem aí o zap do outro, a gente se encontrou várias vezes, se encontramos em Campinas, quando ela veio falar sobre o Jerônimo, nos encontramos 2 vezes em Cambé. Ela é também aqui ó, ela escreveu também sobre o paizinho, né, Hugo Gonçalves, que é o personagem do meu segundo livro. Então, ou seja, eu escrevi o primeiro livro meu sobre o Jerônimo Mendonça, que ela escreveu, e fiz o livro infantil sobre o seu Gonçalves. Eu utilizei também muito esse livro dela para poder escrever sobre o Hugo Gonçalves e também algumas histórias que eu peguei quando eu visitei lá Cambé, no Paraná. Mais um amigo ligado ao Jerônimo, Isaías Claro, que conviveu com o Jerônimo. A gente também se tornou amigo. Mal sabia eu que ele tinha uma filha, né? Ela morava aqui em São José dos Campos. A gente acabou se encontrando na casa dela e ele me deu vários fitas cassete, livros sobre o Jerônimo Mendonça na época para eu poder fazer a minha pesquisa para o livro. Então ele me ajudou muito. O Isaías Claro, que se tornou também um grande amigo. Célia Xavier Camargo, também acabei conhecendo lá em Cambé. Esse livro, sempre fui fã desse livro e nunca imaginei que eu iria conhecer a autora Célia Xavier Camargo. E quando eu fui para Cambé,
Eu tive a oportunidade de entrevistar ela para o blog que eu possuía na época. Entrevistei também para o canal de TV e o programa que a gente tinha aqui em São José. E acabei dando os meus livros para ela autografar. Este também eu adorava e não imaginava que um dia eu ia poder encontrar com ela. Então é muito legal aí quem está assistindo o vídeo, você tem um livro preferido, imagine isso, um livro que você lê há tanto tempo, há tantos anos, e que de repente você encontra o autor do livro e você se torna amigo do autor do livro que você tanto gostou. Né? Mais um livro também que eu lia muito antes de conhecer ela. Então, assim, é uma emoção muito grande, vocês não têm noção. E este aqui, Herculano, é escrito pela Gertrudes. Não, esse aqui não foi escrito por ela. Esse aqui é do... Não é daqui, não foi por ela não, mas ela enviou o livro como um presente para minha filha. E estes aqui sim é dela. Ana Maria Gertrudes. Aqui, Geraldo Mendonça. Recado do amigo. E aqui agora um livro bem interessante, que eu recomendo também. Tá aqui o grande João Alberto, ele veio aqui em São José dos Campos, a gente trouxe ele aqui no Jardim Satélite para fazer uma palestra para os homossexuais. Esses dois livros dele é uma coisa inédita na época, né? Não sei se hoje ainda fizeram mais, mas ele fez este livro e este aqui também, ó, Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, inclusive foi o tema da palestra no dia, falando sobre o homossexualismo, né, e numa visão espírita, numa visão religiosa, e inclusive eu chamei alguns amigos meus que eu sabia que eram homossexuais, convidei pela internet também, de uma forma geral, para o pessoal ir lá, e o pessoal gostou muito do livro dele e gostou muito da palestra dele também. Este aqui, gente, é o Rick Medeiros. Não sei se alguém conhece, mas ele trabalhou no SBT há muito tempo. Foi ele quem trouxe o programa para o SBT do Bozo, lá dos Estados Unidos, ele é americano, e ele que trouxe também o programa do Qual é a Música. E esse livro que ele escreveu é baseado numa história que ele teve com o irmão dele, Joey. E eu fiquei muito amigo dele também, foi muito engraçado. Ele chegou lá para fazer a palestra, eu fui fazer a entrevista com ele, e antes de começar a palestra a gente ficou lá fora conversando. Acabou a nossa entrevista, desliguei o gravador e ele começou a contar várias curiosidades sobre o Silvio Santos. Acendeu o cigarro, falou, posso acender o cigarro? Eu falei, pode, vamos lá, vamos embora. E o pessoal passava, olhava para ele, o pessoal foi entrando lá dentro, esperando a começar a palestra e não começava. De repente chegaram lá e avisaram, Rick, a palestra tem que começar, vamos lá. E ele acabou até se atrasando de tanto que a gente conversou lá fora. Eu estacionei o meu carro, ele estacionou do lado, né, do lado de mim, e mal sabia eu que ele estava dentro do carro. Quando ele desceu, eu falei, você que é o Rick, né? Que eu tinha visto ele nessas fotos assim, e essas fotos aqui são bem antigas dele, né? Então um pouquinho mais velho. E acabamos ficando amigos. Alex, espero que este livro te traga muita luz, tá vendo? Aqui agora esse livro, Chico Xavier, Apóstolo do Brasil. Olha quem que escreveu. Eurípides e Gino. Eurípides é filho do Chico e a gente foi visitar a casa dele lá a primeira vez, ele aqui, e ele nos levou lá no fundo da sua casa. Ele foi muito com a cara da Gabriela, chamou a Gabriela bem aqui, ó, onde está esta foto, ó, nessa porta aí. Entrou lá dentro e trouxe um livrinho para ela, aquele livrinho, deixa eu ver se está aqui também. Este aqui, ó, deu para ela esse livro, né, do Torres Pastorino, que entregou para ela, deu um para ela de presente, e depois ele, na outra oportunidade que eu fui, ele fez, olha só a dedicatória, gente. Fez para ela, se tornou amigão dela na época aí, ó. E eu depois voltando lá de novo sozinho, sem a Ariane e sem a Gabriela, nas pesquisas que eu estava fazendo, acabei encontrando com ele mais 2 vezes, a gente acabou tendo esse contato legal com o Eurípides e Gino, a gente acabou se tornando aí grandes amigos aí dentro da doutrina. Esses livros aqui que estão restando, olha essa sequência aqui, tudo do André Luiz Ruiz. Toda vez que ele vinha em São José, olha que legal a dedicatória dele, gente. Ele não escreve só, né, para tal, né, lá ele vai e faz toda uma dedicatória especial. Toda vez que ele vinha em São José, eu acompanhava as palestras dele, eu sempre fui muito fã dele também, quando ele começou no YouTube, na época nem tinha essas coisas muito de canal de YouTube e tal, ele fazia uma sequência de vídeos muito legal falando sobre NASA, universo, sabe?
Aí, ó. Ele escrevia umas coisas, gente. Não perca tempo, ó, pois já não há mais tempo para perder. Ele escrevia coisas que eu estava precisando ouvir naquele dia. Ele é incrível. Ele olha para você e conversa umas coisas, sabe? Ele vai falando. A trajetória de um médium, olha de quem, gente? Carlos Bacelli. Carlos Bacelli, ele mesmo. Aqui, ó. Ao meu amigo Alex, nome de Jesus sempre. Sabe? Marcelo Berraba, 10/10/11. E ele enviou depois um livro pelo correio também, que está guardadinho ali. E tem um outro, eu ia comentar sobre o Divaldo, claro. O Divaldo, quando eu lancei o segundo livrinho sobre o Hugo Gonçalves, ele enviou uma carta também para mim. Eu fiquei muito feliz, guardo essa carta também até hoje. Este aqui é o José Antônio Vieira de Paula, que é lá de Cambé. Eu também havia o conhecido somente pela internet, depois eu acabei indo conhecer ele pessoalmente. Ó. Um grande homem, um pesquisador também, muito interessante. Esse aqui, Valdemir Cunha, também tive contato com ele na época que eu estava fazendo as pesquisas, né? Me atendeu muito bem, ele tinha um material também rico sobre Jerônimo Mendonça daquela época, é de Votuporanga, tá vendo? Enviando aí dedicatória também. Aquela psita gritando de fundo. Aqui, Mulheres do Evangelho, de Robson Pinheiro. Robson Pinheiro, que eu lia vários livros dele. Tambores de Angola é o meu preferido. E aqui ele fez a dedicatória para a Gabriela. Robson Pinheiro, quando veio em São José. Este aqui eu dispenso comentário, Jorge Reis, nosso amigo aqui de São José dos Campos, escritor, compositor, cantor, é tudo. Ele é excepcional. Este aqui é um dos livros que ele autografou pra gente. Aqui, ó, meus queridos amigos, a gente sempre se fez presente nos lançamentos de livro dele, nas apresentações também. Inclusive nós trabalhamos juntos na rádio, na Piratininga, depois quando foi também na Estéreo Vale, e não lembro da outra agora, fugiu o nome. A gente ficou bastante tempo trabalhando junto na rádio, no programa também. Este aqui, gente, é um caso bem peculiar também. Este livro aqui é demais, fiz uma palestra durante 1 ano e meio só sobre esse tema, inclusive fui para vários lugares do estado de São Paulo, de Minas, do Paraná, fazendo uma palestra sobre este tema, baseado nesse livro dele. João Alberto Fiorini, este delegado, que também eu era muito fãzão dele, fui e mandei um e-mail para ele perguntando se algum dia ele fosse fazer uma palestra em São José para eu poder conhecer ele e fazer umas perguntas para ele sobre esses 2 livros, que eram 2 temas que eu gostava muito, o magnetismo e o ectoplasma, que também eu gostava. E ele me escreveu falando que ele estaria na outra semana aqui, porque a mãe dele morava aqui. E eu acabei conhecendo ele, ficamos grandes amigos. Toda vez que ele vinha para São José, ele me escrevia. E a gente se encontrava no Sesc, ali na Demar de Baus, e sempre tomava um café junto. E depois a gente se encontramos em Jacareí algumas vezes também. E era sempre assim, a gente sempre se via. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Se estiver assistindo aí, Fiorino, perdi os seus contatos, manda aí, coloca no depoimento, me procure. Saudade de você, meu amigo. O Sermão do Monte, Severino Celestino da Silva, para mim é a enciclopédia da Bíblia. Ele sabe tudo sobre as passagens bíblicas e ele explica cada coisinha que está aí diferente na Bíblia, que o homem coloca o dedo e acaba modificando. Olha só para vocês verem, gente, ele pega a origem hebraica, pega o versículo do texto original e faz a tradução correta. Não o que está escrito muitas vezes que a gente lê aí, que o homem acaba modificando, né, e ele faz a leitura correta do livro sagrado. Este aqui é o André Trigueiro, né, da Globo News. Ele veio também aqui de São José, a gente teve um pequeno contato. E interessante esse livro dele aqui, que todas as páginas são feitas de material reciclável, né, que ele faz os programas aí sobre ecologia na Globo News. Este aqui é daqui de pertinho, né, o João Berbel. E eu havia o conhecido, mas não... até escrevi aqui que eu havia conhecido ele 8 meses antes, mas não tinha comprado nenhum livro dele para autografar. Depois de 8 meses tive um segundo encontro com ele. Ele é um médium de cura, faz muitas curas. E aqui ele fala sobre o Alonso, que é o espírito que ele atende. Ratinhos Brancos, meu grande amigo Lázaro, ele que veio no lançamento do meu livro, veio até São José para participar do lançamento do meu livro, fiquei muito feliz. É uma gratidão eterna que eu tenho por esse dia e também pela amizade dele, pelo carinho de sempre. E está aqui também a dedicatória bem especial que ele fez para mim. Lázaro. Livros ótimos também.
Tem a continuação deste livro aqui, do Ratinhos Brancos. E aqui os dois pequenininhos. Porque Adoecemos, do Carrara, né? Orson Peter Carrara. Também fui em 4 palestras dele já, em Campinas, em São Paulo, e uma em Jacareí e uma aqui em São José. Um grande palestrante, e ele leva livros para ficar doando durante a palestra, as pessoas vão responder, ele vai doando livros, muito legal. E esta aqui também, que fez o livro do Leon Denis, muito legal, gente, a Maria Lúcia, ela veio aqui em São José, ela também fala sobre o Leon Denis, tem um carinho todo especial sobre ele. É isso aí. Não sei se eu esqueci de algum livro, mas está aqui meus livros autografados. Aqui dentro do armário tem mais livros, mas a maioria não está autografado. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. É isso aí, um abraço. Não deixem de ler. Não importa a religião, não importa o que seja, mas sempre leem, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.